Eu queria agradecer a presença de vocês. Nós estamos aqui na Semana da Gestão, estamos no terceiro dia. Hoje a gente está tendo a oportunidade de bater um papo aqui com o Matheus. Matheus é CEO da MT Soluções e vai falar com a gente da importância dos sistemas no gerenciamento de e-commerce. Matheus, muito obrigada por estar aqui com a gente, viu? Pessoal, desculpa aí, nós tivemos um problema técnico, por isso que a gente deu uma atrasadinha. Obrigada, Matheus. Obrigado, Thaís. Obrigado, professor Renner. Obrigado ao todo o time de eventos da Unib. É legal poder compartilhar com vocês esse tema, porque é um tema que muitas vezes as pessoas não dão tanta atenção, né? O que a gente tem visto muito há alguns anos já, as pessoas só se preocupam com a gestão depois que está com um problema maior, com um problema grande. Então, é um negócio mais difícil. As pessoas não olham para a gestão como algo preventivo, e sim elas querem resolver aquela coisa que todo mundo fala, né? Trocar a roda do pneu com o carro andando é sempre mais custoso, mais dolorido e pode não funcionar tão bem. Então, isso é muito problemático. Então, as pessoas têm que olhar para a gestão de uma outra forma. Então, é muito legal se capacitar na teoria para entender o que a teoria, o que a literatura fala sobre isso. Então, acho que é um mal também de muitas empresas. Eu estou acostumado, só para vocês terem uma ideia, tem 14 anos que eu trabalho com e-commerce. Na MT Soluções nós temos 9 anos e a gente já implantou mais de 700 projetos de ERP. Então, a gente já pegou empresas gigantes como o Lupo, Peter Paiva, que são os nossos maiores clientes, como microempresas, como o MEI, e a gente sempre notou que a empresa que ela não olha para a gestão do jeito que ela deveria olhar, através de um sistema de gestão, da forma mais coerente, sempre dá muito problema. Então, assim, o principal problema todo é não estar preparado para a gestão. Então, o que é legal? Eu separei 5 tópicos que eu acho que vale a pena a gente discutir, vale a pena a gente pensar. É o primeiro, necessariamente, gestão, eu estou falando de um sistema? Não. Gestão, eu estou falando de uma metodologia. Então, obviamente, os sistemas, eles usam de metodologias para que as coisas funcionem. Então, por exemplo, no mundo de RP, no mundo de gestão, a gente tem 2 modelos. O modelo que você faz a gestão com um sistema implantado em nuvem, que hoje é muito mais barato, é assim, infinitamente mais barato quando você tem os comparativos, e um modelo de gestão simplificado, que é o modelo Enterprise, que normalmente as empresas mais antigas tinham toda aquela área de TI que tinha um servidor, que tinha um time de TI específico. Quem trabalha ou quem estagia, que está nos assistindo, empresas mais antigas sabe que é um parto para mudar qualquer coisa num sistema nesse modelo. Quem estuda tecnologia e também está nos ouvindo, são 2 formatos um pouquinho diferentes. Um normalmente é monolítico, é um formato de arquitetura um pouco mais antigo, como o formato do Windows, assim por dizer, e o outro é formato de microserviços, como é um formato de um WordPress, de um sistema um pouco mais atual. Então, pequenos pedacinhos do sistema vão fazendo parte de um todo. E aí, indo no segundo ponto, o que é legal um sistema de gestão ter, Matheus? Então, muita gente quer um monte de coisas dentro de um sistema de gestão, mas quer pagar muito pouco. Então, isso também não existe. Milagres não existem. Assim como, por exemplo, um aluno que quer uma educação incrível pagando R$50 na mensalidade. Isso esquece que você não vai ter. Você tem aquilo que você paga, de certa forma. Então, o que é legal? A gente tem algumas coisas que são muito core, muito básico de qualquer sistema, que ajuda a escolher qual o melhor modelo para a minha empresa, para a empresa que eu presto serviço, para a empresa que eu estou estagiando. Então, a primeira coisa, todo o sistema de ERP, ou sistema de gestão, ele precisa ter um mini CRM dentro dele, onde ele vai ter pelo menos um controle mínimo de um cadastro de clientes e fornecedores. Ele vai ter desde quando aquele cara é cliente ou fornecedor. É legal você ter esse histórico. Isso, quando você trabalha muito bem no e-commerce, como vocês vão ver também nas palestras ao longo dessa semana, isso vai ajudar muito na recompra. Pensa assim, é sempre mais barato eu vender para alguém que já é meu cliente. O esforço nessa pandemia, eu
Eu não sei como vocês estão vendo aí, mas para a gente aqui é muito nítido. É muito mais fácil eu vender para quem já está na minha base. O meu esforço é muito menor porque eu já tenho um relacionamento com ele, bom ou ruim, eu já tenho um relacionamento. É só realmente estreitar para chegar no ponto final. E quando eu vou atrás de um novo cliente, ele está vendo um monte de outros players. Então, é muito mais barato eu vender de novo para quem já teve esse contato com a marca. Ou como algumas literaturas gostam de chamar os touch points do cliente, né? Aquele cliente que já teve um touch point com a empresa fica mais fácil. O atrito dele é menor. Depois eu tenho que ter todo um histórico de cadastro de produtos. Então, eu preciso ter um histórico de produtos. Eu preciso saber, há 3 anos atrás, quanto eu pagava nesse celular. Se eu não souber isso, eu estou comprando da maneira errada. Eu não sei se aquele fornecedor está me vendendo mais caro, mais barato, eu não consigo argumentar. E às vezes o tomador de decisão não tem essa informação. No e-commerce, você cai no problema do mais barato, que é o problema de Mercado Livre, assim como um todo. Porque alguns vendedores eles ficam fissurados no mundo do Mercado Livre. O Mercado Livre é um mundo à parte, para quem está na área de e-commerce há mais tempo sabe. É um universo totalmente diferente do restante. Quando você está no universo normal do e-commerce, você tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, se eu vendo celulares, por exemplo, se eu vendo esse celular a R$ 2.000, e o meu concorrente está vendendo a 1.800, eu não vou abaixar meu preço para 1.800 sem entender o porquê. Faz muito mais sentido, ou baixar para 1.700, faz muito mais sentido eu comprar o celular dele muitas vezes, eu tiro ele do mercado e vou só eu revender aquela marca. Então, tem alguns pontos de estratégia de preço que é super importante, que o sistema de RP precisa ter, o sistema de gestão. Né? Um outro ponto que o sistema também precisa ter. Tem que ser muito fácil e muito simples para o teu time, para o time da empresa como um todo, eu flutuar entre um pedido de compra, um pedido de venda, uma emissão de nota fiscal, ele não pode gerar atritos. Eu tenho que ter o menor número possível de cliques, o menor número possível de telas, para que isso funcione. Eu vou dar um exemplo de um sistema de gestão que eu acho que muita gente que está nos assistindo conhece, é o SAP. O SAP é um sistema de gestão incrível, dá para fazer um monte de coisa. Só que para 99% das empresas, elas não usam. Elas não vão usar aquele tanto de coisas. Elas vão usar esses módulos básicos que eu estou passando aqui e que vai fazer sentido para o negócio dela. Então, é super importante tentar que esse tipo de atrito não aconteça dentro da empresa, porque senão você não consegue implantar um sistema de gestão, as pessoas vão dizer que o sistema não presta, não funciona, e é sempre a culpa do sistema, nunca do usuário. Então, isso é muito complicado. A gente passa por muito disso, e depois que a gente consegue mostrar para o time daquela empresa o valor que tem a gestão, eu até acabei me atrasando um pouquinho, porque eu estava num cliente que está fascinado por ele ter todos os dados do negócio dele na mão. Ele comprou uma empresa de 30 anos de mercado, onde não existia qualquer tipo de controle. Ele falou, cara, hoje eu sei quanto custa cada parafuso que eu produzo, isso é incrível. Então, esse tipo de satisfação, quando você vê o negócio rodando depois de um tempo e visita o cliente, é muito grande. E o último módulo que todo mundo tem que se atentar é se tem um financeiro minimamente usável. O que é isso, Matheus? Muitas empresas médias, elas precisam de um financeiro um pouco mais robusto, sem dúvida. Muitas vezes até com um sistema de RH. Mas a gente está falando de um que não é bem um sistema de gestão, um sistema voltado para RH, com leis trabalhistas específicas e algumas outras coisas. Então, dificilmente você vai ter esse sistema de RH acoplado no sistema de gestão. Mas um financeiro básico que você tem contas a pagar, contas a receber, uma conciliação bancária, uma previsão de fluxo de caixa, balancete, são algumas coisas mínimas que vão facilitar o dia a dia do gestor. O que eu acho muito interessante, quando a gente consegue implantar em clientes que são MEIs, ele fala, nossa, eu não imaginava que eu tinha tudo isso de conta para pagar no mês. Eu não imaginava que eu tinha tudo isso de entrada no mês ou que eu tenho tudo isso a receber. Parece ser uma coisa de outro mundo, mas não é. Realmente a gente tem realidades muito diferentes. Quando a gente está em alguns centros, em regiões metropolitanas, é mais tranquilo a gente ver esse tipo de coisa. Quando a gente vai para os rincões do Brasil, por exemplo,
muito interior de Minas mesmo, do estado de vocês, que tem bastante coisa, você olha, você fala, nossa, mas isso aqui é uma coisa teoricamente tão básica que teu contador deveria estar te ajudando com esse tipo de coisa. E ele fala, não, meu contador emite uma guia de imposto por mês, emite uns boletos lá e de vez em quando me tira algumas dúvidas. Então, ele não tem a empresa dele na ponta do lápis, né? E aí, quando você começa a mostrar esse tipo de coisa, é muito legal, é muito gratificante. Então, esse é o ponto mais macro de tudo desse papo nosso. E aí, eu queria que vocês, conforme forem tendo perguntas, podem colocando, você pode me romper, tá, Thaís? Se o que não é claro, que é um sistema de gestão também para todo mundo, pode colocar aí também, que eu tento dar algum Eu acho exemplo legal, real. até, desculpa te interromper aí, Matheus, a gente Claro. para poder falar mesmo o que que esse sistema de gestão propicia para a empresa, né? O que que é essa visão? Então, eu achei fundamental, você já começou dizendo, gente, é se planejar. Não é? E se planejar para ter o seu negócio, porque a gente está vivendo agora um momento que eu imagino aí que a procura, até queria saber como é que está a procura aí de novos clientes nesse momento da pandemia. Conta aí para nós, então fala um pouquinho que depois eu faço a pergunta. Bom, a pandemia para a gente, eu acho que assim como para todo mundo, foi algo absurdo no mês de março e abril. Foi bem complicado, eu acho que para todo mundo. Ninguém sabia muito ao certo para onde ia. A gente já tinha essa questão da digitalização ser forte, a gente já tinha aumentado o time em 3 pessoas na equipe, éramos um time de 12, estávamos indo para 15. Durante abril, a gente ficou meio que só com os clientes, que já eram projetos nossos. A partir de maio, a gente sentiu que as empresas falaram: tá bom, agora realmente eu preciso levar o digital a sério. Não é simplesmente fazer uma lojinha por fazer. E isso é bem legal. Quem durante essa pandemia pensou em fazer uma lojinha por fazer e viu que tinha um monte de outras coisas ligadas, meio de pagamento, emissão de nota, controle de estoque, o estoque não bate no que está na loja. Enquanto estava com a loja fechada, tudo bem, não está vendendo mesmo, é mais fácil de controlar. Mas a partir do momento ali, meados de junho, que foi retomando algumas coisas, a gente sentiu que separou literalmente o joio do trigo. Para a gente foi super positivo, a gente expandiu o time em mais 4 pessoas, a gente está com mais 5 vagas abertas, a gente aumentou mais um espaço de escritório, então para a gente foi super positivo. E para mim, pessoalmente, é uma coisa bem gratificante, porque a gente começa a olhar e falar, pô, tá todo mundo olhando para a mensagem que a gente já vem batendo há 3, 4 anos, falando muito forte disso. Tem mais ou menos 3, 4 anos que a gente fala muito dessa questão da importância do RP para a empresa. Muita gente se preocupa, eu sou formado em marketing, amo de paixão marketing, mas as pessoas esquecem que não é só a venda, é todo o depois da venda. Como eu faço para esse depois da venda? E aí eu comecei a estudar fortemente essa questão. A gente foi se especializando cada vez mais nisso para poder ter essa bagagem. Então por que eu compro esse telefone a R$ 1.000 e vou vender ele a 2.000? Significa que eu estou tendo um lucro de R$ 1.000? Não. Como eu controlo essa precificação? E eu fui aprendendo tudo isso, ensinando para o time aqui dentro, a gente foi vivendo. Hoje a gente tem clientes em 18 estados diferentes, então eu tenho clientes de moda no Acre, a gente tem clientes em Goiás, Distrito Federal, Minas tem vários, Rio, São Paulo, Sul inteiro, vários lugares do Nordeste, então Pará. Então isso vai trazendo para a gente realidades muito diferentes. E a gente sempre se depara que a gente tem alguns processos de implementação, então o que a gente oferece muito é trazer essa implementação de uma forma profissional, porque também muita gente acha que é um sistema de gestão, eu vou lá, cadastro os produtos, coloco o meu CFOP, começo a emitir a nota, depois eu entendo o estoque, depois eu vou olhar o financeiro. Não, você precisa de um planejamento para isso. Então, o nosso primeiro passo aqui é entender como funciona o negócio do cliente. E através disso a gente sabe se é melhor eu trabalhar com ele primeiro produtos, se é melhor eu trabalhar com ele a parte fiscal, para entender o dia a dia do negócio da empresa dele, para não gerar atrito. Porque o ser humano ele é avesso à mudança, isso é fato. Então, como a gente faz, principalmente mudança de sistema, é uma coisa que é muito engraçada. Às vezes a pessoa fala, mas antes no outro sistema, eu apertava ali, ele saía a nota lá para mim. Eu falo, tá bom, agora em vez de você apertar ali, você vai ter que apertar aqui. Não vai dar certo. Então eu falo, se dê a oportunidade de entender o porquê disso.
Então, a primeira coisa que a gente se preocupa é com isso. E voltando um pouquinho na tua pergunta original, do que é um sistema de gestão? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente no século XXI é o que é o ouro do século XXI. Não é Bitcoin, não é dólar, não é petróleo, não é quanto dinheiro você tem na sua conta, são os dados. Até por isso, recentemente, o Congresso promulgou lá a Lei Geral de Proteção aos Dados. Por que isso é super importante? Porque quem tem os dados consegue prever comportamentos. Então, não sei se as pessoas aqui já assistiram aquele documentário no Netflix, O Dilema das Redes Sociais. Ele traz isso de uma forma escancarada na cara das pessoas. Como os sites e a internet, como um todo, ela lida com seus dados. Ela não está lidando para o seu bem, ela está lidando para maximizar o lucro das empresas que estão por trás. Infelizmente, essa é a grande verdade. E como que uma pequena empresa vai conseguir tirar proveito disso? Bom, como você vai conseguir tirar proveito disso é tendo os seus próprios dados. Qual que é o comportamento do seu cliente? Se você não consegue olhar para os seus dados nesse formato, a tua empresa está fadada ao insucesso. A tua empresa está fadada a fechar. Muitas pessoas me perguntam, a loja física vai continuar existindo? É óbvio que vai. As pessoas, grande parte das pessoas, gosta de ir na loja. Conversando com amigos de diversos lugares, inclusive até alguns outros de outros países, eles falavam, nossa, não vejo a hora de poder abrir um shopping ou um restaurante para eu sentar e tomar um café com os meus amigos, para eu poder ir numa loja e poder ter aquele prazer de comprar. Porque as pessoas elas têm esse desligamento, ela desliga dos problemas dela no momento da compra. A compra é uma recompensa. Então, a gente estuda muito isso forte no marketing. A forma de compra é sempre uma recompensa. Ou você dá uma recompensa para si ou para alguém que você gosta. Então, esse momento da compra é super importante. As lojas elas vão se tornar um ponto de venda, ponto de encontro. Então, as pessoas vão na sua loja para buscar o produto que ela comprou para a internet, mas para viver uma experiência. Mas que experiência seus clientes gostam? Eu preciso saber. Por exemplo, se eu tenho uma loja que vende de tudo e, por exemplo, eu estou vendendo lá nas minhas notas fiscais, os meus pedidos de venda, eu vejo que os meus clientes estão comprando muito esmalte. Poxa, por que eu não posso fazer na minha loja um evento com a manicure num sábado, por exemplo? Ou eu vou dar, você compra esmalte com a gente e você vai ganhar uma unha grátis. Poxa, que mulher não gostaria de viver uma experiência dessa? Então, isso ajuda muito o lojista pequeno. E eu não estou dizendo que ele tem que ter um sistema de Harvard para fazer esse tipo de coisa. Com um simples sistema, ele consegue ver a frequência de compra, os produtos que estão sendo mais comprados pelos clientes dele na região, vai usar um pouquinho de estratégia de marketing com isso, para saber que tipo de coisa ele consegue fazer. Mas eu só consigo chegar nisso quando eu tenho esse dado. Tem um estudo que muita gente fala, eu lembro que na época de faculdade, muitos dos professores falavam que no Walmart, lá nos Estados Unidos, eles fizeram um teste e trouxeram a cerveja do lado da fralda, porque as pessoas, quando iam comprar fralda, acabavam comprando cerveja também. Então, poxa, eles não tiraram isso de observação apenas. Algumas coisas você vai conseguir tirar de observação, mas de 100 coisas de 10 que você vai ter para o seu negócio, 99 você vai tirar de dados, um você vai tirar de totalmente inspiração e aquele ponto fora da curva. Mas você consegue ficar na média e ainda assim ter muito caminho, ter muito sucesso. Um outro exemplo também que o sistema de gestão é muito importante. Não sei se vocês conhecem a Centauro, de esportes. Na época que o Magazine Luiza comprou a Netshoes, muita gente queria comprar a Centauro. Por quê? A Centauro queria comprar a Netshoes. Por quê? A Centauro, ela trabalha 100% com o e-commerce dela com o estoque das lojas locais. Então, por exemplo, se eu compro um tênis da Centauro, ele não vai vir do CD, por exemplo, da divisa de Extrema, por exemplo, em Minas. Ele não vai sair de Extrema e vai vir aqui para São Paulo. Eles vão pegar o estoque da loja mais próximo da minha casa, mais próximo do meu endereço. Então, isso é usar inteligência de dados. A Centauro por conta disso, porque o volume da Netshoes é absurdo.
Então eles falaram, cara, eu tenho 1.300 lojas, eu vou conseguir fazer uma expansão muito grande disso. E aí a Magazine Luiza foi um pouquinho mais rápido e conseguiu fazer uma aquisição diferente. Mas tudo isso só é possível através de dados. E um sistema de gestão, ele sempre vai trazer dado. Aí entra um outro ponto. Como eu vou tratar esse dado? Como eu vou saber que dado é importante? Então, as coisas básicas que você precisa saber do seu negócio. Curva ABC. Curva ABC, eu acho que de todas as coisas que eu aprendi até hoje na minha vida, curva ABC é a que mais faz um lojista ter ou não sucesso, seja no negócio físico ou no negócio digital, ou numa mescla dos dois. Para quem não sabe, curva ABC são os produtos mais vendidos de um negócio. Então, a curva A, obviamente, são meus produtos mais vendidos, que dificilmente dentro de um mix vão superar 20%. E a curva ABC entra um pouquinho no princípio de Pareto, que 80% do faturamento vem de 20% dos seus produtos. Isso é muito real, tá, pessoal? Muitas vezes eu já brinco que no online você consegue que esse valor seja menos de 10%, porque muitos poucos produtos vão representar um faturamento absurdo no teu negócio. Quem tiver a curiosidade, chega amanhã no negócio de vocês e pergunta para o gestor de vocês, ou se vocês forem gestor, procurem saber qual é a curva A de vocês. Vocês vão se surpreender com esse número. A maior parte dos clientes que a gente tem aqui dificilmente passa de 80 produtos. Isso, estou falando de clientes que têm 7 mil, 8 mil, 32 mil produtos. Dificilmente passa desse número, porque é um mix muito pequeno que muitas vezes, quando você está falando de moda, você está falando da tendência da moda, então não adianta que eu não vou conseguir vender uma moda de 2010 agora em 2020. A não ser que ela volte e tudo mais, mas tem esses picos de onda. Quem vende produtos, por exemplo, como ferramentas, ela tem as ferramentas que as pessoas costumam comprar. As pessoas não vão, a menos que inventem uma ferramenta revolucionária, as pessoas vão continuar comprando a mesma quantidade de martelo ao longo do ano. Dificilmente você vai ter um pico fora da curva disso. A curva B, ela normalmente representa 15% do faturamento da empresa e corresponde, em geral, a 45% dos produtos. E, por último, a curva C, ela responde 5% do faturamento e o restante da porcentagem de produtos. Essa B e C, ela vai depender muito do nicho da tua empresa, mas, em geral, ela tá dentro dessa regra. É óbvio que podem existir exceções, tá, pessoal? Até hoje eu não vi, mas pode existir alguma exceção caso a tua empresa seja de um segmento no nicho que a gente chama da cauda longa, né? Então, conforme eu vou sendo muito mais específico o meu nicho, por exemplo, aqui na MT a gente tem um cliente que vende produtos orgânicos de origem natural, com fórmula open source, aí tem mais não pode ser testado nunca em animais, hipoalérgico. Então, cada vez que eu vou descendo essas especificidades, eu vou sendo tão específico que eu tenho um número de produtos de clientes que eu posso vender aquele produto. Então, quanto mais específico for o teu nicho, mais difícil vai ser você identificar curva ABC. Muitas vezes, quando você é muito específico do nicho, você só vai ter curva AB. Você não vai ter curva ABC. O C praticamente não existe no teu negócio. Então, isso é um dado que você precisa saber como gestor. Um outro dado super importante é tempo de rotatividade do meu produto. O que é isso, Matheus? Bom, vou dar o exemplo do meu celular de novo. Comprei esse celular. Esse celular ele chegou no meu estoque no dia 1/6/2020. E para eu vender o último item daquela nota fiscal que eu comprei, vamos dizer que eu comprei 10 itens desse, eu vendi o último item no dia 1/10. Então, entre esse item chegar no meu estoque e ser vendido o último, qual o tempo que ficou esse item para ele ter essa rotatividade? Quanto mais tempo esse produto fica parado no teu estoque, representa dinheiro parado. Dinheiro parado para muita gente é prejuízo, porque eu não estou deixando de investir muitas vezes em produtos da minha curva A. Então, saber esse dado vai te ajudar numa segunda coisa, vai te ajudar na compra. Muitos dos lojistas, isso eu também fui aprendendo com o tempo, acham que o grosso desse lucro está na venda de produtos.
E não, o grosso do teu lucro está na compra de produtos. Se você compra bem, um produto que não fica parado muito tempo em estoque, então depende muito do segmento, tá, pessoal? Moda é muito esporádico, mas em geral, um produto ele é considerado um produto bom, aquele produto que fica até 120 dias parado no teu estoque. Se ele é superior a 120 dias, ele pode te prejudicar no longo prazo. Você vai acabar tendo, por exemplo, eu comprei 10 itens desse, vendi 9, eu tenho um único item parado no meu estoque, mas é dinheiro parado no meu estoque, e se eu tenho 1.000 SKUs que estão nesse formato, ou seja, 1.000 produtos que estão nesse formato, eu estou tendo prejuízo em 1.000 itens porque esse dinheiro não está circulando. Quando eu consigo ter essa matriz de dados, eu consigo olhar para o meu fornecedor e falar, ô Samsung, ao invés de você me vender esse produto, em vez de você me vender 10, eu quero que você me venda 8, só que eu quero uma condição de pagamento um pouco melhor, porque, olha, teu produto, historicamente, eu levo 120 dias para vender esse produto, e você está querendo me cobrar em 3 vezes. Então, pô, vamos tentar fazer 4 vezes, 5 vezes para eu ter um fôlego de caixa? Gente, quem não negocia com o fornecedor está fadado a insucesso. Só que você chegar para o teu fornecedor e falar, olha, eu não quero pagar em 3 vezes, eu quero pagar em 5 porque eu não tenho dinheiro, desculpa. O fornecedor vai falar, cara, não compra de mim, então ponto. Simples assim, eu não te vendo mais. Então, você ter dados e saber a forma de falar com o fornecedor vai transmitir muito mais credibilidade para o fornecedor, ele vai entender o teu lado, ele vai entender os teus números. Quando ele for brigar dentro da empresa por você, pela tua conta, ele vai conseguir falar, não, mas olha, ele me mostrou aqui, o tempo médio que o nosso produto está ficando na gôndola dele é um tempo muito maior do que os outros clientes. Talvez vamos mandar a amostra para ele, vamos fazer um rebrand da loja dele, vamos mandar displays novos de produto, sei lá, vamos fazer alguma ação em conjunto com esse cliente para tentar que o tempo dele seja menor. Então você consegue ter esse tipo de coisa. Por exemplo, uma empresa que eu sei que faz muito bem isso daí é a Alpargatas. Se alguém trabalhar no ramo calçadista, essa é uma empresa que faz muito bem isso. Então dá para conversar muito bem com eles, você tendo esses dados. Eu falei demais, ó. Não, nós estamos adorando, Matheus. O pessoal está só dando aqui um feedback positivo. Bom, A que gente tem bom. até uma aluna, né, que trabalha na Alpagatas, aí na Havaianas, e é Legal. interessante o que você falou: quem não mede, não gerencia. É exatamente isso. E eu acho, tá vendendo muito aquele produto que é o bom, e é o que você falou, tem que ser na ponta do lápis. Né? Essa questão da precificação, que não é, a gente tá falando aqui principalmente para cursos de gestão e para quem quer empreender, gente, não é só 50% a mais, eu estou colocando 100% a mais, então é claro que isso dá lucro, a conta não é essa, e você precisa de informação para tomada de decisão. Então é perfeito, eu acho muito legal, porque tem gente aqui que já tem negócio, que gerencia empresa, que quer abrir sua empresa, e eu queria te perguntar uma coisa. Eu sou pequenininha, quero começar. O que você indica para a gente? Como é que a gente faz? Tem sistema para o pequeno, para micro, pequena empresa? Então, estou Tem te pedindo uma sistema assim. consultoria aí, vamos aí. Tem sistema para o pequeno, sim. A gente tem um sistema que a gente é parceiro, que se chama Bling RP. Hoje ele é um dos maiores RPs do mercado. Só para vocês terem ideia, eles têm mais ou menos uns 40 mil CNPJs que trabalham com ele. Inclusive, 99% dos nossos clientes trabalham com eles. Então, ele atende desde uma grande empresa, como para quem está começando. O que é mais legal? Ele é um sistema como a Netflix. Você não pode falar para a Netflix que você quer ter um filme. Eu quero assistir Sonho de uma Noite de Verão. Não, não posso. Cara, se tiver no catálogo eu vou assistir. Se não tiver, infelizmente, não dá para assistir. Então, ele é um sistema SaaS. Então, você paga uma assinatura. E eu consegui uma condição legal para quem está nos assistindo. Então, é bem bacana. Vai poder ter 4 meses do sistema de graça. Então, não paga absolutamente nada. E depois desses 4 meses, durante 8 meses, tem 10% de desconto na mensalidade. Então, durante um ano, você tem benefício. Eu vou colocar o cupom aqui no chat para que vocês possam também colocar para as pessoas. É hashtag MT Soluções. Então, através desse cupom, e eu vou colocar o site aqui também, vocês vão conseguir usar esse sistema. Esse sistema tem basicamente tudo isso que eu estou falando para vocês.
E todos os meses eles lançam coisas novas que estão melhorando o sistema, então isso ajuda muito. O que é legal, é um sistema que está conectado com as principais ferramentas de e-commerce do mercado, são mais de 120 plataformas diferentes, e marketplace também, que entra Mercado Livre, Magazine Luiza, B2W, Amazon, e todos esses caras que vocês imaginam. Ricardo Eletro, enfim, todo mundo. E está tudo conectado. Então, você cadastrou um produto, você consegue sincronizar tudo, mandar os produtos para lá, vendeu na sua loja física, automaticamente ele vai tirar desses estoques. Então, ele ajuda muito a você não vender o que você não tem. Então, isso é fundamental na internet. Tá chegando a Black Friday aí, as pessoas falam, meu Deus, vou comprar, será que vai ter estoque ou não vai ter? Tem lojas que ainda trabalham com estoque no susto. Eu coloco lá que tenho 10, eu vou ver, eu tenho 8. Vixe, cancela as 2 últimas compras aí. Enfim, isso não é gestão. Mas para quem está começando, a primeira coisa que eu faço é use um sistema de gestão. Não é um sistema muito complexo, é um sistema que, se você tiver alguma dedicação para assistir os vídeos deles, vocês conseguem parametrizar. Caso vocês não consigam, vocês também conseguem contratar a gente para fazer esse tipo de coisa, a gente entrega isso pronto para vocês. A segunda coisa, estude realmente. Eu acho que um dos melhores Sebrais que existem no Brasil é o Sebrae de Minas. Ele tem muito conteúdo que pode ajudar vocês na gestão. Então, fazer trilhas de gestões do que é um fluxo de caixa, do que são coisas básicas, você precisa entender o que é aquilo. Não adianta você cobrar das pessoas que trabalham com você se você não tem a mínima ideia do para que serve aquilo. Por que eu tenho que ter um fluxo de caixa? Para não quebrar, é simples. A resposta parece ser óbvia, mas qual que é a importância dessa no dia a dia? Então, vai aprender como faz, para depois você conseguir saber como cobrar. Então, você seguindo essas duas coisas, você já vai ter um negócio muito mais estruturado, para no ano que vem você realmente tirar de letra essa questão da pandemia. Eu acredito que, assim como aqui, eu vou dar um exemplo bem prático. Eu estou numa das regiões que são consideradas corações financeiros aqui em São Paulo, na região da Berrini. A gente tem, num raio de mais ou menos uns 300 metros, a gente tem muito restaurante aquilo aqui, porque o paulista adora comer restaurante aquilo, né? A gente tinha mais ou menos uns 30, 40 restaurantes nesses 300 metros, e hoje a gente tem em torno de 10. Assim, a pandemia veio violenta, mas ela derrubou porque eles não estavam preparados. Eles não tinham ideia dos custos. Eu conversei com alguns, porque eu estou nessa região aqui já há mais de 8 anos. Então a gente acaba pegando amizade. Você fala, mas por que você está fechando, João? Porque eu não estava preparado com isso, o meu fluxo de caixa era muito simples, eu adiantava muito cartão de crédito, eu não tinha ideia do quanto eu perdia de dinheiro com isso. Então ele não tinha o controle financeiro dele. Quando ele foi ver, ele não conseguia ter fôlego e o acesso a crédito não foi tão rápido para conseguir salvar essas empresas, esses empregos. Então, se você que está começando um negócio ou já está em um negócio e está querendo escalar, se você tiver um mínimo, eu não estou pedindo nada muito difícil, se você tiver um mínimo de organização, vocês vão ver o quanto você vai crescer o ano que vem. Porque muita gente ainda não quebrou. Muita gente está respirando por aparelhos. Mas o primeiro trimestre do ano que vem, infelizmente, vai ser bem pauleira para muita gente. E eu tenho certeza que muitos negócios físicos vão fechar. E já pensou, você está ali no centro de Uberaba ou de Uberlândia, você consegue aquele ponto daquela loja super tradicional que você não imaginava você ter numa loja ali, você pode criar, por exemplo, um pick-up store ali, ou seja, onde os clientes que compram contigo vão retirar a encomenda, mas você consegue fazer um acordo com o café da esquina, que também monte uma lojinha de café dentro da sua loja, você ganhando parte do que ele fatura. Cara, isso super funciona no interior, porque as pessoas gostam de sentar, conversar. Então, poxa, olha que legal, você está unindo forças junto com outro parceiro teu, você consegue ter noção dos teus gastos, ele também consegue ter noção dos gastos que ele vai ter juntando contigo, em geral ele vai reduzir alguns custos, e você vai conseguir ter uma loja que com certeza vai ser referência na região. E você não precisa ser a maior loja do Brasil, você precisa ser a maior loja da sua região. Porque se você dominar a tua região, a região de vocês tem ao redor do quê? De 2, 3 milhões de habitantes, quando eu considero toda a região metropolitana.
Cara, é gente pra caramba. É gente pra caramba que tá precisando do teu produto. E olha que legal, você vai ter um espaço super bacana para começar a postar em Instagram, LinkedIn, coisas que estão acontecendo na tua loja, e as pessoas de São Paulo começam a comprar, as pessoas da Bahia começam a comprar, as pessoas do Distrito Federal começam a comprar, e daqui a pouco vocês vão estar tendo uma coisa que parece de outro mundo, mas acontece em muitos negócios. As pessoas viajam de carro, param ali no teu negócio, porque elas já ouviram falar de vocês, só para tirar uma foto, para conhecer às vezes o dono, para ver se aquela experiência que teve, para contar um caso de uma compra de produto que teve com aquele lojista, entram no carro delas e vão embora. Olha o awareness que você fez, olha o buzz que você fez sobre a tua marca. Eu não estou falando para você investir milhões de reais. Eu estou falando só para você levar a gestão a sério, que o teu e-commerce não é só marketing, não é só venda. As vendas elas vão vir quando você tiver a gestão do negócio. Então, isso são duas coisas que estão extremamente casadas. Vocês podem falar que o e-commerce dá muito dinheiro? Dá, conheço, cara, empresas que faturam mais de 60, 70 milhões por ano, vendendo só no canal do e-commerce dele. Eu não estou nem falando de Mercado Livre, de B2W, de Magazine Luiza. Só que ele não conseguiu isso da noite para o dia, ele foi construindo um público. O público é tão fiel que o cara ele não precisa anunciar, as pessoas vão comprar dele. Então você consegue fazer isso na tua região. Mas isso através de gestão, pessoal. Não esqueçam da gestão. Matheus, é isso mesmo que você está falando aí. Eu estava lembrando o quanto é frustrante você fazer uma compra e a empresa te mandar um WhatsApp, e isso às vezes dos pequenos acontece no final de semana, que infelizmente não tinha o estoque, né? A peça estava lá à disposição. Então, realmente, a pessoa passou por todo o caminho, tinha milhares para escolher, escolheu você, e você está errando na gestão do seu estoque, né? Está vendendo uma coisa que você não tem. Uma Então, pergunta, Thaís. Você voltaria a comprar nessa loja? pois é, não. Eu vou procurar 1.000 outras antes, né? Vai ter que ser a última, só tem lá, porque realmente eles mataram todo um caminho, né? Um processo para eu chegar lá, para eu conhecer e para eu decidir, e deu errado. Então, com a oferta que a gente tem hoje, dificilmente a gente vai voltar. E eu achei muito importante o que você falou aí, resgatando sobre dados. A gente tem hoje uma infinidade de dados e a gente sabe que hoje é o maior tesouro aí que nós temos, né? Tem informação demais para tomada de decisão, tem empresa que ainda não atentou para isso. E essa questão, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Eu acho que essa questão do online com offline está muito presente. Às vezes as pessoas se perdem um pouco, vai acabar, não vai acabar. Existem empresas que estão indo nessa estratégia, a gente fala muito do Magazine Luiza e do Omnichannel, que é você pesquisar. Ainda tem muita gente que pesquisa no online, compra no offline, aí vamos indo aproveitar também todo o seu conhecimento, experiência de marketing aí, para você falar um pouquinho para nós. Eu vou dar um exemplo. Eu sou do interior de São Paulo, então eu nem me apresentei direito, mas eu sou do interior de São Paulo. Eu moro em São Paulo já há 14 anos, há 13 anos, na verdade. E uma coisa disso que as pessoas falam muito de online, offline, marketing digital. Eu lembro quando eu comecei a MT, eu brigava muito com as pessoas. Eu falei, eu não acredito em marketing digital e marketing offline. Marketing é marketing, ponto. Assim como eu não acredito muito da ideia da pessoa falar, não, mas a minha loja é só online, minha loja é só física. Não, cara, você tem que ser os dois. As pessoas, a partir do momento que inventaram o infeliz do WhatsApp, as pessoas já passaram a ser uma coisa só. Eu falo que tem dias que eu tenho vontade de picar esse celular longe, porque você acaba não tendo vida, você fica refém dele. Se você não conseguir ter um controle sobre isso, você fica totalmente refém. Mas um exemplo muito prático que todo mundo já usou na vida, ligar para uma pizzaria. Então, o que você fazia há pouco tempo atrás? Eu não estou falando de décadas, eu estou falando de 4 anos atrás, no máximo. Oi, eu quero uma pizza. Qual é o seu telefone? Tem cadastro no sistema? Tal. Eu não ia até a pizzaria. Era muito raro, mesmo morando no interior, você ir até uma pizzaria. Você, em geral, pedia uma pizza para você comer em casa com os amigos, porque não tem hora para fechar. Então, você se diverte ali e numa boa. Isso é muito comum. Isso é uma primeira experiência omnichannel. Ou então você ligava para a pizzaria do bairro e falar, eu quero tais pizzas e daqui a 10 minutos eu estou passando aí. Porque às vezes eu não queria esperar o motoboy entregar, porque levar uma hora, alguma coisa do tipo. Então, se a gente olhar, a gente sempre teve um pouquinho dessa experiência do omnichannel, tanto falam agora. O que o omnichannel veio trazer nada mais é do que, cara, se você não se organizar, vai dar ruim. O exemplo que você deu foi fantástico. A pior experiência que tem é você comprar
E aí eu já não digo nem comprar para você. Você está procurando um presente para alguém. Você achou só naquela infeliz loja, no que a pessoa queria e tal. Você compra, aí passa 2 dias, a empresa fala: ah, então eu não tenho, eu posso te mandar outro? Não, cara, a pessoa queria aquele. É muito frustrante. Mas isso é porque a pessoa não tem controle de estoque. Usando o exemplo da pizzaria, você não podia pedir uma pizza de mussarela e ele não ter lá. Ele já falava na hora, ó, não tem mussarela, pede outro. Então, essa ideia de controle que você tem numa pizzaria, num restaurante, é muito mais fácil de gerir do que uma loja, porque você tem um número muito mais limitado de produtos. Quando você está falando de uma loja, se você tem um controle muito bem feito, eu não tenho problemas em vender no Magazine Luiza, Mercado Livre, eu não tenho problema na Black Friday. Eu falo para a maior parte dos meus clientes, grande parte deles não tem nenhum problema na Black Friday, porque está tudo muito bem feito. A Black Friday, ou Natal, ou Saldão de Janeiro, como algumas empresas fazem, não é planejado em outubro. Ela começa a ser planejada lá em fevereiro. Cara, o que, que eu vou conseguir fazer? Lembra de todo o ciclo que eu falei de ter históricos de compra, saber quanto eu compro? Fornecedor, o que você consegue me fazer para que eu possa dar um destaque para sua marca? Eu vou dizer 2 marcas aqui que eu acredito que provavelmente vocês já compraram algum eletrônico mundial, que ela deve ter algum eletroeletrônico na casa de vocês, um ferro, qualquer coisa. E outra marca Multilaser. Essas 2 marcas, elas fazem muito bem isso. Se você falar Multilaser, o que, que a gente consegue fazer no Natal, ou na Black Friday, no Natal? O que, que você consegue me dar de desconto? Que produtos você tem que você vai ter uma margem de desconto maior? Porque é um erro péssimo do lojista achar que vai fazer uma Black Friday tirando da margem dele. Se muita gente não sabe, uma margem de um lojista líquida dificilmente passa de 15%. Uma margem líquida de 15%, eu já estou falando no senhor produto. Em geral, uma margem de um representante de uma marca XPTO, por exemplo, uma loja de celular no shopping, dificilmente a margem dele vai ser maior, a líquida maior do que 4%. Vocês acham que 4% é muita coisa com todos os riscos que você corre para empreender? Cara, não é tão grande. E aí você vai ter que ir por outros caminhos para conseguir ter uma margem maior, com produtos complementares e coisas do tipo. Então, se eu tenho uma amarração muito bem feita do meu estoque, se eu sei que se eu tenho uma peça desse celular, eu tenho uma peça dele, eu não tenho 10, cara, não tem problema. Eu tenho um sistema que é integrado, que é interligado, obviamente que eu ainda vou ter um problema, mas esse ano acho que a gente não vai ter tanto disso, de alguém, eu tenho aquele produto na loja, eu tenho um único celular, o cliente está com ele na mão e eu vendi ele pela internet. Isso pode acontecer. E aí, nessa época de Black Friday, a gente sempre recomenda aos nossos clientes. Se você tem loja física, produto único, você vai colocar na loja física. Você, com esse sistema que eu passei do Bling, e tem outros sistemas também, você consegue ter estoques separados. Então, para minha loja física, eu vou ter um estoque específico, mesmo que seja para uma época específica, tá? Não precisa ser para o ano todo. E para a minha loja virtual e para os outros canais de venda, eu vou ter um outro estoque. Então, são coisas que você consegue controlar tranquilamente. Eu acho que uma coisa que a pandemia também ajudou muito é as vendas por WhatsApp. Ela é de certa forma, ela é uma venda online. O problema do WhatsApp é que ele não é nem um pouco prático. Alguns clientes nossos usam e já estão repensando muito o modelo, porque as pessoas no WhatsApp elas têm a falsa impressão de que está todo mundo disponível no tempo delas o tempo todo. Isso é muito ruim. Então, para uma loja, é muito mais fácil você direcionar o seu cliente para uma loja online. Você tem exemplos, loja integrada, que não é uma loja tão cara. Você tem Web Store, que é uma loja que tem integrações muito boas, a um custo muito acessível, então R$ 99,00 por mês. Você consegue ter uma loja com uma boa qualidade, estável, que não tem coisa do tipo, integrado com sugestão. E aí você fala para a pessoa, você quer comprar comigo no WhatsApp? Ótimo. Aqui está a nossa loja. Ah, você quer uma categoria específica de produtos? Ou você precisa de ajuda para escolher os produtos? Tudo bem, eu posso te mandar os links dos produtos. Mas a compra, todo o canal de compra vai ter que ser pelo
pelo e-commerce? Porque no WhatsApp você não consegue ter dado nenhum do cliente. Você não consegue extrair dados do WhatsApp. Você vai ter que pegar aquele pedido de venda, jogar depois no seu sistema manualmente? Não faz sentido. Então faz muito mais sentido você trabalhar com sistemas que são integrados, porque você diminui os atritos. Vai ter um cliente que vai reclamar? Vai. Você não vai agradar todo mundo. Só que 80%, 90% das pessoas já estão mais acostumadas a ter essa interação online, que a pandemia trouxe isso. Então isso ajuda muito. Então vai ter agora um novo sistema de pagamento lá, o Pix. Cara, isso vai diminuir fraude. Eu não vou comprar mais com boleto, eu vou comprar com Pix. Talvez eu continue comprando com boleto produtos de alto valor, sei lá, as tickets acima de R$500. Produtos até R$500, tudo bem, eu vou comprar com Pix aqui, não vai ter problema. A transação ela é instantânea, cai para o lojista na hora, eu tenho 100% de certeza que aquele cliente pagou, não é uma fraude, eu vou despachar o produto para ele e está tudo bem. Então você tem uma série de coisas que você vai conseguir ter nesse caminho. Matheus, a gente está chegando porque a gente tem o horário, né, das aulas, mas eu queria que antes da gente finalizar, fala de novo a promoção que você fez aí para nós, fala aí do presentão que você trouxe aí para os nossos ouvintes. Bom, são 4 meses gratuitos do sistema, usando o código, então você vai acessar blink.com.br e aí vai escolher teste grátis, aí vai ter um campinho para você colocar o cupom de desconto. Você vai colocar hashtag, então tem que colocar o jogo da velha, MT Soluções, tudo junto, sem cedilha, sem ão. Você colocou isso, ótimo, ele vai aparecer para você. Você tem direito a 4 meses grátis, mais 8 meses com 10% de desconto. O que é legal, tá, pessoal? O Bling, ele custa R$50 por mês. Você vai entrar no plano de entrada de R$50 ali. Cara, R$50 por mês, você já está economizando R$200 só nesse cupom. Como eu tenho mais 10% de desconto, se eu continuar pagando R$50 os outros 8 meses, eu tenho mais R$40 de desconto. Porque eu vou ter R$5 de desconto por mês no meu plano. Então, isso já ajuda. Se você for uma empresa maior e tiver que estar no plano de 100, você já vai economizar uma grana maior. Você já vai economizar R$80 nos 10% de desconto, mais R$400, R$480 no mês. É uma forma também de ajudar quem está começando. Matheus, eu queria te agradecer demais a sua disponibilidade, estar aqui com a gente, estar brilhantando o nosso evento, falando de um tema tão importante. A gente tem muita gente querendo empreender, precisando de formalizar o seu empreendimento. E é fundamental, é aquilo que a gente luta sempre. Tem muita coisa importante, mas primeiro é conhecimento, planejamento e estudar. Então, brigadão por você ter participado aí, obrigada a todos que estão aí. A gente está com o pessoal do Polo aí do Brasil todo. Professor Renner, quer falar alguma coisa? Quero dizer que foi excelente suas colocações, sistema, gerenciamento, planejamento, é muito importante, é por isso que a gente construiu, juntos com a gestora Thais, essa semana de gestão e-commerce, para mostrar a importância desses temas para os alunos, para fornecedores, amigos e colaboradores, e só teve elogios. Parabéns, Matheus, muito bom. Fico feliz, gente. E agradecer. Eu acho muito legal vocês terem aberto isso eu até comentei no MBA, estou fazendo um MBA na USP, e até comentei com o pessoal, falei, cara, eu achei incrível, porque eu não vi nenhuma universidade no Brasil que olhou para esse tema ainda nesse formato, que entendeu que as coisas estão interligadas, e não fazer só a semana do e-commerce ou só a semana da gestão. Então, isso traz uma grandeza para o curso, para os alunos, parabéns para quem está buscando conhecimento, eu acho que isso é muito legal, vocês estão de muito parabéns. E agradecer também muito a Rafael Simões, que é Colorsão Ferramentas para Casa, que fez todo o contato aí, né, que nos propiciou também. Então, obrigada, Matheus. A gente espera poder revê-lo em breve. Aí tá todo mundo aqui só agradecendo, quer tirar mais dúvida. Então, brigadão, viu, gente? Amanhã tem mais. Um abraço, viu? Tchau, até mais. 70 anos de tradição, 400 mil metros quadrados de estrutura, com campus em Uberaba e Uberlândia. Da graduação ao doutorado, presencial e à distância. Com bolsas de estudos. Com hospital universitário, veterinário, fazenda escola. 82 mil formados. Uniuv, desenvolvendo mais que profissionais.